Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje eu quero abordar um assunto bem interessante, que é backup com Windows 7. Eu vou usar uma ferramenta bem interessante, que é a novidade da família do Windows 7, que é o backup com imagem do Windows. Eu vou fazer uma imagem do Windows virtualizada para recuperar a minha máquina em caso de um desastre. Ou um desastre tipo o Windows deu pau, ou até mesmo um desastre, o HD do Windows queimou. Vamos lá? Eu tenho uma máquina virtual aqui, que eu fiz no VirtualBox. Essa máquina está com o Windows 7 instalado. Eu quero mostrar que já tem alguns softwares aqui, como o Mozilla, o Media Player Classic, algumas pastas de dados aqui no desktop do usuário. Eu também tenho duas unidades, a C2 no Digital Sistema, o Windows instalado, e uma unidade chamada Dados aqui, com alguns dados do usuário. Eu vou mostrar aqui no gerenciamento de disco, direito no meu computador, gerenciar, gerenciamento de disco, à disposição dos HDs nessa máquina. É possível fazer o backup aqui do C2 aqui do disco zero e guardar essas informações nessa partição dados. Isso é muito interessante, por exemplo, para quando o Windows dá algum defeito, algum tipo de falha e não funciona mais. E aí eu restauro o backup que eu fiz aqui em dados na partição C2. Só que isso não é interessante do ponto de vista de segurança, porque se esse disco zero queimar, eu perco o original e perco também o meu backup. Então sempre é interessante fazer o backup em outro hard disk. Esse hard disk pode ser um hard disk USB, né? Um HD externo, ou um HD na própria máquina. Então, nesse caso dessa aula, eu vou fazer o backup desse disco zero no disco 1, incluindo o sistema operacional e os dados do usuário. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o painel de controle. Eu tenho aqui na opção Sistema e Segurança, fazer backup do computador. Ele já me chama aqui uma ferramenta de backup, configurar backup. Aqui ele me mostra aonde eu vou salvar o backup. Ele me dá duas opções. Eu posso salvar na partição D, que é a partição de dados, lá para fazer o backup do C na outra partição, ou no segundo HD, aqui no meu caso é o HD 2. Ele até diz que é recomendável. Eu também tenho a opção de salvar os arquivos via rede. Então tem aqui, ó, salvar em uma rede, e aqui eu vou colocar o caminho de rede como // o nome do servidor, por exemplo, srv ramos / o nome da pasta que eu compartilhei no servidor, por exemplo, backup. E aqui embaixo fornecer o usuário e a senha desse usuário. No meu caso não é um backup de rede, eu vou fazer no próprio HD, mas é uma opção bem interessante. Vou cancelar aqui, vou estar aqui em configurar backup, escolher a partição ou HD que eu quero salvar o backup, no meu caso vou escolher o HD 2, avançar. Aqui eu posso deixar o Windows escolher o que ele vai fazer no backup e o que ele vai fazer. Ele vai fazer backup dos arquivos de dados salvos em bibliotecas, na área de trabalho, em pastas padrão do Windows. O Windows também criará uma imagem do sistema que pode ser usada para restaurar o computador se ele parar de funcionar. O backup desses itens será realizado regularmente. Então, eu vou deixar o Windows escolher o backup ou não. Eu vou escolher os arquivos. Então, ó, você pode selecionar bibliotecas e pastas e decidir o que você quer incluir na imagem de backup. Vou escolher a opção deixar que eu escolha e avançar. Aqui eu vou escolher para fazer, ó, incluir uma imagem do sistema das unidades, reservado pelo sistema C. Ó, uma imagem de sistema é uma cópia das unidades necessárias para a execução do Windows. Você pode usá-la para restaurar seu computador se ele parar de funcionar. É exatamente o que eu quero. Eu também vou incluir aqui a partição de dados, onde estão os dados que o usuário salva no D2, e também fazer um backup dos dados do usuário mais recente, que é o usuário Leandro, que está logado na máquina. Vou escolher avançar. Então ele mostra para mim o que ele vai fazer backup de todos os usuários, da unidade D2 e também a imagem do sistema. Eu tenho um agendamento que pode ser definido aqui, por exemplo, o padrão está a cada domingo às 19 horas. Eu posso alterar o agendamento aqui e escolher diariamente em tal horário, semanalmente, escolher o dia da semana aqui e o horário, ou mensalmente, escolher o dia do mês, por exemplo, dia 30 e o horário.
Vou cancelar essa parte, eu quero executar o backup agora, então vou escolher aqui, ó, salvar as configurações e executar o backup agora. É um backup grande, não é interessante fazer esse backup todo dia. Então vou alterar o agendamento aqui também para mensalmente, no dia 30, às 21 horas. Ok? Então, também está agendado o backup. Então, cada dia 30 esse backup vai acontecer de novo, ele está agendado no sistema. Um disco de recuperação do sistema pode ser necessário para restaurar a imagem do sistema. Tá? Eu posso usar como disco de recuperação o próprio CD de instalação do Windows. Vou mostrar esse procedimento daqui a pouco na aula. Então, vou escolher aqui, ó, salvar as configurações e executar o backup. Agora eu devo aguardar enquanto o backup está em processo. Nota aqui nessa tela que ele mostra o backup em andamento, ele mostra o local que está sendo feito o backup. Quando foi feito o último backup, nunca, esse é o primeiro. O conteúdo do backup. Quando o backup está agendado para acontecer novamente. E esse procedimento demora. Eu quero aproveitar para dizer para vocês que essa e outras videoaulas você encontra aqui no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Eu posso clicar aqui também no botão exibir detalhes durante o backup e ver o que ele está backupando. Por exemplo, agora ele está fazendo backup da imagem do sistema. Vamos aguardar aqui enquanto o backup está em andamento. Então tá aqui, ele concluiu o backup. Vamos dar uma olhada como é que fica esse backup no computador. Vou entrar aqui no meu computador, na unidade que eu mandei fazer o backup, que é o HD2. Ele criou uma pasta aqui para mim, Windows Image Backup. Ele diz que eu não tenho permissão, vou dar continuar, eu acesso a pasta. Aqui ele criou uma pasta PC Ramos, que é o nome desse computador, PC Ramos 7. E aqui eu tenho o backup. Ele cria alguns arquivos de controle XML e um arquivo VHD, que é o disco virtual, que é o backup do meu sistema. A pasta completa com backup, aqui no meu caso deu 8,05 GB. Então vamos lá agora restaurar o backup. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simular a queima de um disco retirando esse HD que contém o sistema operacional da máquina, inserindo um HD novo. Vamos lá? Bom, agora que o backup já está pronto, eu vou entrar aqui na minha máquina virtual, nas configurações da máquina. Vou entrar aqui em armazenamento. Vou retirar o HD do Windows 7, simulando, por exemplo, que esse HD queimou. Então vou apertar aqui menos. Não tenho mais esse HD, só tenho um HD que tem um backup. Vou acrescentar um HD novo para voltar o backup nesse HD. Então vou clicar aqui na opção controladora SATA, mais criar um novo disco. Vou escolher um disco do tipo VHD, próximo, dinamicamente alocado próximo. Vou escolher aqui um tamanho de 125 GB. Vou selecionar para salvar ele aqui na pasta onde eu salvo minhas máquinas virtuais em dados. Vou salvar como novo HD. Salvar. Próximo. Criar. Então olha aqui, é uma configuração simples. Eu tinha um HD com Windows, ele queimou, eu substituí por um novo HD até maior do que o HD original. E agora eu quero restaurar o backup que está guardado no HD2 aqui nesse HD novo que eu acabei de instalar na máquina. Ok. Vou inicializar essa máquina Windows 7 com o CD de instalação do Windows 7. Então vou vir aqui em dispositivo de CD e vou carregar o Windows 7. Numa máquina real você ia
reinicializar a máquina com boot por CD do Windows 7 ou no pendrive. Então ele está carregando o CD de instalação. Vou escolher o meu teclado aqui, que no caso é um teclado em inglês, então EUA Estados Unidos Internacional, avançar. Aqui nessa parte onde normalmente você instala o Windows, eu vou escolher aqui, ó, reparar o computador. Vou escolher aqui, ó, restaurar o seu computador usando uma imagem de sistema criada anteriormente, avançar. Ele já detectou a imagem no HD 2, que é onde eu guardei o backup, avançar. Aqui ele tem uma tela onde eu posso, por exemplo, instalar drivers, caso ele não consiga ler um driver, por exemplo, de HD SCSI ou coisa do tipo. Aqui na parte do avançado ele mostra para mim que ele vai reinicializar depois que for concluída a restauração. Vou avançar novamente. Ele mostra para mim os dados do backup. É importante deixar bem claro que todos os dados até o momento do backup vão ser restaurados. O que foi salvo depois do backup, não. Então é altamente recomendável ter um backup diário, em um tempo bem menor, onde você salva apenas os dados do usuário. Vou clicar aqui na opção concluir. Ele diz que todos os dados do HD vão ser formatados. Eu tenho certeza que quero continuar assim. E agora ele vai restaurar o backup. Esse procedimento vai demorar algum tempo. Nota que ele iniciou agora a restauração do disco C2 pontos. Vou aproveitar aqui para lembrar para vocês dos cursos completos de GPO com 2008 Server que você encontra lá no site professorramos.com e também do curso completo de servidor de arquivos com Windows 2008 Server. Adquirindo o pacote são mais de 17 horas de videoaula, incluindo todas as aulas de 2008 e 2003 do site em alta resolução. Acesse lá professorramos.com, compartilhando conhecimento. Vamos aguardar aqui enquanto ele conclui o processo de restauração do computador. Então tem uma mensagem agora, ó, o computador foi restaurado e eu vou clicar no botão reiniciar agora ou aguardar os 40 segundos aí. Então tá aqui agora a máquina iniciando o Windows novamente. Tá aí meu Windows com todos os aplicativos instalados, as pastas com os dados do usuário que estava no desktop. Vou entrar aqui no meu computador. Você vai ver que ele reconstruiu a partição dados. Todo o sistema. Então tá aí meu Windows de volta com todos os drivers, aplicativos instalados, tudo certinho. Eu vou entrar aqui no gerenciador de disco. Só para vocês verem que ele reconstruiu o meu HD. Olha lá o meu HD disco 1. Criou a partição de novo de inicialização, os C2 pontos e a partição de dados. E é lógico, como disse que era maior, eu tenho um espaço aqui que ficou não alocado. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. E essa e outras videoaulas você vê no meu site professorramos.com, compartilhando conhecimento.